Vamos lá, gente. O culto familiar, que esse foi um culto muito especial que tá acontecendo na espiritualidade, porque o culto do lar é um momento que a gente reserva um momento da semana, do dia. Aqui na Terra é assim, né? Um dia da semana, uma hora, que a gente faz com regularidade, né? Toda semana. É um momento que a gente se dedica a fazer uma prece. É um momento mais especial que a gente se reúne com o pensamento e o coração, com a espiritualidade superior, com o nosso Pai, para que na nossa casa possa se fazer uma proteção maior. É claro que a proteção da espiritualidade sempre existe para todo mundo indistintamente. Só que a gente tem que entender que a proteção da nossa família também, para a gente merecer uma proteção mais ostensiva, a gente tem que fazer por onde? Não adianta a gente pedir a presença dos bons espíritos, a presença de Deus, de Jesus, o nosso lar, se a gente vive, né, infernizando a vida de todo mundo, vive prejudicando, vive brigando, vive falando assuntos que são ruins, baixa astral e etc e tal. Aí fica complicado, né? A espiritualidade faz tudo que pode, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. A gente sabe que conflitos na família existem todas. A gente mora num planeta de provas e expiações. Como não aqui não vai ter sofrimento? Aqui tem sofrimento, né? Mas a gente tem que buscar equacionar, tá bom? Tá, isso aí a gente já falou. Então vamos lá, vamos começar esse culto lá. É um culto do Evangelho lá na espiritualidade, no nosso lar. É um culto especial, porque é um culto no qual a família da senhora Laura vai se reunir como um todo, mais alguns amigos deles lá, próximos, amigos próximos dele, da colônia espiritual Nosso Lar, junto com o ministro Clarencio, para quê? Nesse culto especialíssimo vai acontecer a presença do Ricardo, que é criança, que já está reencarnado e é uma criança. Então é bastante interessante. Vamos ver isso daí. A disposição dos móveis era mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12 diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. Às distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idênticos aos nossos alto-falantes aqui na Terra, né? Então é um aparelho que a gente não tem muito acesso, é um globo, não se sabe feito exatamente de que tipo de matéria, se é alguma coisa semelhante, enfim, eles não dão detalhes sobre esse globo. Eles vão falar depois para que serve, mas eles não dão detalhes sobre isso. E, portanto, a gente não tem o que falar sobre, porque não dá detalhes, né? Bom, eles estão aguardando a presença do Ricardo, né? O companheiro não se fez rogado e esclareceu. Estamos prontos, contudo aguardamos a ordem da comunicação. Da comunicação é o Ministério da Comunicação, que aliás o próximo livro, Os Mensageiros, vai falar muito desse Ministério da Comunicação, que é onde vão ser preparados todos os médios que reencarnam aqui na Terra. Todos os médios, é claro, que reencarnam aqui na Terra, relacionados à colônia espiritual Nosso Lar, que está acima da cidade do Rio de Janeiro, né? Não do mundo inteiro, tá? Mas dessa região aqui. Então, eles estavam aguardando apenas que o Ministério da Comunicação desse o aval para que o Ricardo se apresentasse, né? Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. A gente sabe que não é difícil porque até os 7 anos de idade a criança ainda está fazendo toda a sua ligação com o perispírito, então ela ainda não está totalmente ligada ao corpo físico. Por isso que a criança ela ainda vive muito no mundo espiritual. Até a fase de 5 anos de idade, a gente vê muitas crianças brincando sozinhas e dizem que está com os coleguinhas ali. Por quê? Porque elas veem muito o mundo espiritual ainda, ela vê os espíritos. Para elas isso é muito normal. Não é que a criança é médium, é porque como ela não está totalmente ligada ainda ao corpo físico, facilita a visão, facilita ela enxergar a realidade espiritual.
Então, eles estão justamente reforçando isso daí, que não vai ser difícil o Ricardo vir, porque por ele estar na fase infantil, vai ser fácil o desprendimento, a emancipação da alma, tá? Ou desprendimento ou emancipação da alma. Mas virá ele até aqui? Indagou André Luiz. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra, como os pombos-correios que vivem, por vezes, longo tempo de serviço entre duas regiões. Espíritos há que vivem por lá entre dois mundos. Então, é claro que aqueles que têm um grau evolutivo maior, o voo deles durante o sono é muito maior. Já aqueles que estão muito apegados às coisas da Terra, a gente sabe que eles ficam muito aqui na dimensão terrena mesmo, né? Se relacionando com os espíritos que ficam vagando aqui nessa dimensão. Mas aquele que guarda um grau mais espiritualizado, um grau de evolução espiritual maior, este sim, este tem a oportunidade de se desprender de forma mais ostensiva, que é o caso do nosso irmão Ricardo, que mesmo ele estando na fase da infância, ele foi um espírito que procurou alavancar muito da sua evolução e tudo mais, então para ele também vai ser fácil esse desprendimento até a espiritualidade. Essa pergunta 401, eu já tive a oportunidade de conversar com vocês na última aula, só para reforçar que a pergunta que começa basicamente os estudos, é uma das primeiras perguntas onde Kardec trabalha com as questões da emancipação da alma no Livro dos Espíritos, dizendo que nós nos desprendemos do corpo físico, né, junto com o nosso perispírito, durante o sono físico, e que o sonho é uma prova cabal desse desprendimento. Então era só para reforçar, tá? Já essa questão 402, que a resposta é super longa, eu tirei só esse parágrafo aí. Na 402, o Kardec pergunta para os espíritos: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Aí ele vai dando uma série de explicações que estão relacionadas ao grau evolutivo, ao interesse da alma. Se a alma já está mais espiritualizada, o interesse dele é mais para os assuntos que a traça e ferrugem não corrompem. Ou seja, com os assuntos da vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Mas quando o espírito ainda está numa consciência de sono, ele fica mais preso aos valores, às coisas da Terra. Então, o seu desprendimento é muito pouquinho. Então, ele vai dar toda uma explicação, Kardec é muito didático, mas esse ponto aí me chamou a atenção. Ele coloca assim, os espíritos. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à Terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá mais baixo do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. Então, ele está mostrando que aquele que já tem um grau de espiritualização maior, né, que dá mais ênfase à vida espiritual, esse pode ir em planos superiores, né, em planos mais elevados na espiritualidade, pode aprender, pode ir em reunião pública, pode ir em reunião de estudos, pode aprender uma série de coisas, pode aproveitar muito mais o momento dele durante o sono. Já aqueles que guardam são pequena, estão mais voltados para os valores da Terra, esses ficam por aqui mesmo, nas reuniões fúteis e de futilidades que são executadas aqui na nossa dimensão. E aí a gente vai ver que o Ricardo, ele não vai aparecer diretamente com seu perispírito ali, frente a frente a todos. A gente vai ver que ele vai se desdobrar até o plano espiritual, porém, ele vai ficar dentro desse aparelho. Como se processa, gente, vocês também não me perguntem, porque eu não saberia informar, porque não tem dados sobre isso, né? E aí ele vai falar
sobre a emancipação do Ricardo, que vai ocorrer dentro desse globo cristalino ali. Indicando o aparelho à nossa frente, informou: aí está a câmara que Nolo apresentará, quer dizer, ele vai se apresentar ali. Por que o globo cristalino? Perguntou André Luiz curioso. Não poderia manifestar-se sem ele? E aí, então, é explicado a ele. É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Então, como o Ricardo está ainda no estado da infância, entende? Ricardo não pode sofrer grandes perturbações dos nossos pensamentos ou dos pensamentos ali dos circunstantes. Por quê? Porque ele ainda está se ligando, perispírito ou corpo físico. Qualquer coisa poderá perturbar esse processo dele de ligação definitiva com o corpo físico. E ele pode até sofrer ou uma enfermidade ou até um desencarne, provavelmente. Então, ele vai se apresentar dentro desse globo cristalino ali, porque ali, esse globo cristalino, ele tem uma substância, um material que vai isolar de toda a interferência negativa dos pensamentos ali presentes. Pensamento negativo que eu quero dizer, pensamentos ainda de uma saudade muito carregada, né? Uma saudade muito apegada e etc e tal, de uma emotividade muito forte, tá? Não é que as pessoas ali, elas estão vibrando negativamente pelo Ricardo, não. A questão é a emoção de muita saudade, de muito apego, para que o Ricardo, que está iniciando a sua reencarnação aqui na Terra, não sofra nada, nem fique doente, não tenha nenhuma intercorrência, ele vai se manifestar nesse aparelho. Como se dá a manifestação, eu não sei informar vocês, tá? Se ele consegue, se ele está ali presentemente, ou se é uma projeção, não se sabe ao certo sobre isso. Eu só copiei aqui essa prece linda que a família fez para ele, eu achei de uma beleza muito grande, né? De um carinho, de um amor, enfim, carreado de muito amor, de muita emoção positiva, de agradecimento, né? E ao mesmo tempo de saudade para esse pai. Achei essa prece muito bonita. Não vou ler, mas vale a pena. Botei nos slides para que um dia vocês, quando estiverem acessando os slides, possam reler essa prece que é muito bonita, que foram eles que fizeram para o pai. Então, é uma prece linda. Muito bem. Quando o Ricardo começou a se manifestar nesse globo cristalino, apareceu inicialmente uma substância leitosa acinzentada. E aí que a gente pergunta, que substância é essa? Aí a gente vai voltar um pouquinho no texto e a gente vai ver que aquela câmara cristalina, lembra que eles falam que ali vai ser constituída de material, vai ocorrer uma reação qualquer, que a gente não sabe qual é, e tem um material isolante das energias mentais. Então a gente vê que essa substância leitosa acinzentada não é do Ricardo, é a substância que vai impermeabilizar, ou seja, que vai proteger ele totalmente de todas as energias, de todos os pensamentos, de todas as emoções que estão sendo emitidas pelos circunstantes. Então, essa substância leitosa acinzentada é a substância que é constituída, que é projetada por essa câmara cristalina para proteger o Ricardo com seu perispírito, porque ele foi para nosso lar com seu perispírito. Toda vez que a gente sai do corpo, a gente vai acompanhado do nosso perispírito, ok? Com raras exceções, quando a gente está desencarnado, como foi o caso do André Luiz quando foi visitar sua mãe, num plano acima de nosso lar, como ele já estava desencarnado, ele deixou o perispírito e foi com o corpo mental, porque a gente tem vários corpos, né? E a gente não sabe tudo sobre esses corpos, mas a gente tem várias dimensões energéticas. Então, como o Ricardo estava encarnado, ele justamente vai com o perispírito dele, ok? Então, vamos lá. A gente vê no Ricardo uma coisa muito interessante. Ele não é um espírito qualquer mesmo. Por quê? Porque ele guarda a lucidez. Para a gente conseguir guardar uma lucidez na espiritualidade, conversar como ele conversou, demonstra muita lucidez. E todo espírito que tem muita lucidez tem também muita evolução. Então a gente vai ver durante toda a conversa do Ricardo
a lucidez dele. Ele já está reencarnado, está na fase infantil, mas ele é senhor dele mesmo, das lembranças. Ele sabe que ele está reencarnado, ele sabe que a esposa depois vai renascer, ele ainda lembra dos filhos, ele lembra de tudo. Então, é um espírito de uma certa evolução. Não é um espírito qualquer que é a menor influência da matéria, logo, logo abafa as lembranças. Não é o caso dele. Ele é um espírito de uma envergadura maior. Então, é colocado assim: o recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial que eu ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e é ainda aqui que nós reencontramos para o estímulo santo como sou feliz. Então, ele estava agradecendo tudo que ele recebeu e principalmente por ele estar podendo estar ali novamente revendo os seus até eles reencarnarem, né? Porque o que viria posteriormente seria a esposa e depois, bem mais tarde, viriam os filhos, né? Que eles receberiam como filhos novamente no plano terreno, né? Então, ele está agradecendo tudo. Esse sentimento de gratidão é típico de almas mais evoluídas, porque quanto menos evoluída é uma pessoa, menos sentimento de gratidão ela tem, a gente vê isso. Tem gente que está sempre reclamando, só reclama. Aí a gente vê a envergadura da pessoa. Tem gente que reclama de tudo. Se tá sol, ai que droga, tá sol. Se tá chuva, ai que droga, tá chuva. Se conseguiu uma coisa, ai que droga, aí você não conseguiu, ai que droga que não conseguiu. Tem gente que reclama de tudo, né? Ele ali não, ele mostra bem quem ele é. O sentimento de gratidão é próprio de almas mais elevadas, porque reconhecem em tudo a misericórdia e a presença divina. E ele faz uma súplica sábia. Por que eu chamo de uma súplica com muita sabedoria? Olha só. Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidade na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Porque ele sabe que a prova da riqueza e das facilidades podem levar o espírito pouco maduro ou o espírito com pouca evolução a vir a falir, a perder a sua reencarnação. Então ele sabe que a prova da riqueza é pior do que a da pobreza, porque a da riqueza pode estimular o orgulho, a sensualidade, ao mergulho de cabeça na vida material e ele perder muitas coisas, perder aquela reencarnação e ainda criar mais débitos para depois ter que dar contas em outras vidas. Então, ele, diante disso, porque provavelmente a gente sabe que ele e a dona Laura verificaram muitas existências antes de reencarnar, né? Eles tiveram acesso aos arquivos de existências passadas, a gente sabe que eles devem ter feito toda a avaliação e está na cara que talvez em algumas vidas eles tiveram facilidades materiais das quais eles não souberam ter a devida gratidão e foi ali que eles perderam a reencarnação. Então ele está pedindo a Deus, ele pede que roguem que ele jamais venha dispor de facilidade na Terra, porque ele tem receio de perder a reencarnação dele. Olha que interessante que é isso tudo, né? E aí o momento de profunda alegria, essas coisas sou eu que vou colocando, tá, gente? Isso aí não tem aí, eu que acho que são momentos de profunda alegria, né? Depois de Ricardo tá ali, de ter toda essa exortação, de todo esse momento de preparo, né, que foi um presente para a dona Laura e para os filhos, né, a presença do Ricardo e coisa e tal, é despedido, né, o Ricardo tem que voltar porque ele está reencarnado, e aí a gente sabe que a dona Laura, no dia seguinte, ela vai reencarnar, né, ela vai começar a se preparar já para começar a sua vida aqui na Terra, então, né, vai haver todo um processo. E aí, para André Luiz, uma grande surpresa. Uma grande surpresa e mais tarde, posteriormente, uma grande dificuldade, né?
Mas a vida é assim, a gente veio aqui para superar as dificuldades. Imagina uma vida sem problemas, sem desafios, é um marasmo, a vida é um verdadeiro marasmo. A gente reclama dos problemas que nós estamos vivendo na nossa vida. Mas já imaginou uma vida sem problema nenhum? Que a gente não tivesse nada? Também a vida ia ser uma chatice, né? Então, problemas são desafios nos quais às vezes precisa de verdade, até para sair da monotonia. Senão começa a ficar tudo muito igual, tudo muito parecido, tudo muito repetitivo, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Desculpa, gente, um momento de alegria. Era Clarencio que me falou em tom amável. André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Quer dizer, o Clarencio vai levar ela até a futura casa dela. Nós vamos ter oportunidade de ver mais para frente como se opera as reencarnações, principalmente no livro Missionários da Luz. Ali tem um caso que eles mostram passo a passo como é que se processa uma reencarnação. Que nem todas são iguais, mas eles apenas dão uma noção para a gente, né? Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Não podia ser a maior surpresa dele, né? Que ele já estava com saudade há muito tempo, mas ele não ousava pedir mais, né? Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente do serviço das câmaras. Olha aí como o André Luiz, né, já não é tão egoísta, ele não pensa só nele também. Ele pensou assim, poxa, mas eu vou e como é que vai ficar meu trabalho nas câmaras de retificação? Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio, que é o ministro de lá, o responsável, conceder-lhe uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído de júbilo intenso, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo. Ia, enfim, rever a esposa e os filhos amados. Verdade, né? Olha só, esses slides aqui em diante, eu não vou apresentar para vocês. Vai falar sobre a importância do culto do evangelho, o culto do evangelho no lar, tá? Isso foi tirado de uma apostila da EGE, que foi o tomo 1. São os slides lá, tem todas as referências bibliográficas, o porquê, a importância de fazer o culto do evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, quanto que a gente se beneficia com a proteção que recebemos, o quanto que é bom para nós mesmos, porque temos a oportunidade deste momento, dessa uma vez na semana, nos reunirmos para falar sobre o quê? Sobre o evangelho de Jesus, sobre preceitos morais que vão nos ajudar muito e nos fortalecer nos nossos momentos de provas e expiações. Então, vai falar sobre a finalidade do culto do lar, mas se tudo tem naquele folheto também da FEB que eu botei para vocês lá no grupo. Vai falar sobre quem são aqueles que podem participar do culto do evangelho do lar, como é que começa o culto do lar, né? Porque a gente sabe que começa com uma prece, podemos botar água para fluidificar? Pode. Pode-se ter alguma manifestação mediúnica? Não pode. Cada coisa tem o seu devido lugar. Não é a hora nem o momento para isso, né? Então, esses slides são uma pincelada, é um resumão, né? Que a gente colocou lá desse folheto. E aqui atrás tem todo para vocês uma bibliografia, etc e tal, mais o vademecum e etc e tal. Material para se vocês quiserem aprofundar, tá bem? É o que eu sempre deixo para vocês aí, tá? Não vou falar sobre isso, até porque vocês vão ler lá, tá bom? Alguma pergunta desse capítulo, gente? Sobre o Ricardo, sobre a Dona Laura, mais alguma coisa que vocês querem saber? Não? Então vou seguir, tá? Oi? Pode fazer a pergunta. Alguém quer fazer? Muito. Peraí, deixa eu botar para o chat. É muito interessante essa situação da riqueza. Isso está até lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre a verdadeira propriedade, o emprego das riquezas e etc e tal. É o capítulo intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamão, onde Kardec vai falar como a riqueza às vezes nos deixa suscetível, né? Porque às vezes a gente fica se achando tão importante porque tem dinheiro e às vezes a gente acaba
hipertrofiando determinados vícios, como arrogância e outros mais, né? Em função da posição social. Nem todo mundo sabe possuir bens materiais e se manter na simplicidade, se manter com humildade, se manter com gratidão. Nem todo mundo consegue. Às vezes a prova da riqueza é pior do que a da pobreza. Tá? Isso o Kardec fala lá nesse capítulo, dá uma explicação para a gente o quanto que é difícil. Aí a Andressa está colocando assim, às vezes pedimos melhora na situação financeira, mas nem sempre é para o nosso bem. Às vezes não. A gente deve pedir a Deus apenas que não falte o pão de cada dia, é ponto final. Né? Acreditar que a cada dia basta o seu mal e que assim como Deus alimenta as aves do céu, Ele nos deu a inteligência para que a gente possa ter o necessário e viver. Que, aliás, a gente deveria viver do necessário. Eu não é um culto ao minimalismo, mas a gente deveria viver com muito menos, né, do que, do que a gente, do que a gente tem, né? Eu acho que a gente tem muito mais coisas do que precisa. Um dia desse eu estava avaliando as coisas que eu tenho e fiquei pensando, gente, para que eu preciso disso tudo, né? Não tem filho para deixar, não tem nada, para que a gente... Aí eu fico assim, de vez em quando faço uma limpa das minhas coisas, dou assim uns 50% delas, vai todo mundo, vai tudo embora. Eu fico pensando assim, gente, é hora de desapegar, né? Que se morre, fica tudo agarrado nisso, né? Pode falar, gente, tem alguém que abriu o microfone? Não? Ah, eu sei, prima, pode deixar, prima. É, não é mole não, hein, Leida? Tá bem, Leida. Você está contando que eu vou morrer primeiro, mas de fato eu sou 4 dias mais velha que você. Pode ser que eu vá na frente mesmo, né? Por causa dos 4 dias, né? Vamos lá. E aí, então, esse capítulo vai dar a introdução do retorno do André Luiz à sua casa, que não vai ser moleza. Mas, assim, se a gente se colocar no lugar do André Luiz, eu não sei dizer também se seria fácil para cada um de nós, não, tá? Eu não sei não. Se coloca um pouco no lugar do André Luiz, principalmente vocês aí que, porventura, são casados ou já foram, né? Como é que ia ser se vocês chegassem dentro de casa e já tivesse lá no lugar de vocês uma outra pessoa? E com esse sentimento de posse todo que a gente carrega dentro de si, né? Porque é o meu marido, o meu filho, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, meu irmão. Isso não é nada nosso. Só é nosso que nós podemos levar conosco, aquilo que está dentro de nós. Fora isso, nada, né? Era isso, nada. Então vamos lá, né? O testemunho, ele nem imaginava, coitado, o que aguardaria ele, né? Só mais para frente que ele vai ver. Clarence, então, né, eles vão para levar a dona Laura, né, para reencarnar no lar, onde ela vai reencarnar. Clarence abraçou-me e falou: Você tem uma semana ao seu dispor. Quer dizer, ele ia dispor de uma semana para resolver toda essa problemática que a gente vai ver que vai ser desencadeada dentro dele. Isso para mim seria pouco, uma semana, mas vamos lá, né? Oi. Eu não sei, eu sei que isso o Clarence está falando, provavelmente, né? Porque a gente sabe que tem o período do fecundar, né? Que o espírito já fica num lar até o óvulo ser fecundado, e a partir do óvulo ser fecundado, a gente já sabe que ali já tem um espírito ligado. Então, geralmente o espírito passa uma temporada na casa dos futuros pais, né? Que a gente não sabe se no caso dela é uma semana só já para, né, vir o desenrolar de tudo, né? Ou se são os primeiros momentos, né? Ele está dando uma semana porque vai faltar na outra semana, enfim, a gente não sabe muito sobre essa particularidade, né? Quanto tempo ela levou para ambientar? A gente sabe que tem espíritos que se ambientam rápido, tem espíritos por causa de débitos passados, como era o caso do Sigismundo, né? No livro Personagens da Luz, ali tinha todo um caso, né, mal resolvido, de inimigos de vida passada, então ele leva mais tempo. Então, esse período de adaptação, eu não sei se ela precisou só de uma semana ou se precisou de mais, mas não é relatado aqui, tá? E aí o Clarence fala assim para ele: Passarei aqui diariamente para revê-lo,
Atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã. Quer dizer, ele diariamente ia visitá-la no lar. Então a gente não sabe quanto tempo que ia levar para ela se ambientar, se uma semana, duas, enfim. Talvez em uma semana ela resolvesse tudo, não sei. Oi, sim, pode. Antes, é antes. Antes, antes dela engravidar, tá? Já fica o espírito. Isso, porque você vai se adaptar fluidicamente àquele lar, entendeu? Você está na espiritualidade. Você vir aqui para essa dimensão, tem que haver uma certa adaptação. Então, assim, tem adaptação fluídica, e no caso, quando as reencarnações, como é a do Sigismundo, em que o pai, né, era inimigos, ainda tem esta adaptação também. Ainda tem mais isso. Além de toda adaptação a uma outra dimensão, tem a adaptação da aproximação entre dois inimigos. Então, tu já imaginou o que, que não é isso, né? Mas em vias de regras é assim, antes da mulher engravidar, antes do óvulo ser fecundado pelo espermatozoide, que a partir daquele instante o perispírito já está ligado, né? Mas antes disso o espírito já fica por ali. Por isso que tem mães que às vezes relatam, eu sonhei que eu estava com uma criancinha no colo, mas às vezes ela nem está grávida ainda, nem está grávida. Às vezes ela vai engravidar, sei lá, depois, bem depois daquilo ali, que ela vai descobrir que ela está grávida. Porque às vezes já fica por ali o espírito reencarnante, tá? Se quiser ir ao nosso lar, aceitará minha companhia. Passe bem, André. Último adeus a dedicada à mãe de Lísias, que ele se despediu, né? E me vi só, respirando o ar de outros tempos a longos haustos. E aí ele vai se aproximando, ele vai para a casa dele, ele vai na direção de onde ele morava quando estava aqui reencarnando. E todo feliz, né? Mas ele não imagina o que vai esperar ele, né? Ébrio de felicidade, olha aí. Avancei para o interior, então ele vai entrando, adentrando a casa. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? E o grande retrato onde, com a esposa e os filhos, formávamos gracioso grupo. Alguma coisa me oprimia ansiosamente. O que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova, transformada em jovem casadora. E quase no mesmo instante vi Zélia, que saía do quarto acompanhando um cavalheiro que me pareceu médico à primeira vista. Então, o primeiro choque que ele tem é que a casa dele tinha sido toda reformada, literalmente. Tudo que lembrava ele, móveis, quadros, etc., foi retirado de lá. Que a gente vai ver mais para frente por quê, né? Então, ele já recebe um impacto, né? Por que tudo que dizia respeito a ele foi retirado? Quer dizer, uma pessoa não é burra, né? Ela leva aquele choque, ela já prevê, ela está só naquele choque ainda, não fez cair todas as fichas, mas lá por dentro, lá no íntimo, ela já sabe que boa coisa não é isso, né? E aí a gente vai continuar vendo. E era o médico realmente, né? E aí lá estava a conversa. Só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco, o doutor Ernesto reclama absoluto repouso. Quem seria aquele doutor Ernesto? Perdia-me num mar de indagações quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa. Mas, doutor, salve-o por caridade, peço-lhe. Não suportaria uma segunda viuvez. Quer dizer, então, imagina o choque dele, né? Quando ele já viu que a casa dele já não era mais nada daquilo, e agora descobre que a esposa estava casada. Na verdade, como diz uma amiga minha, diz que viúvo mesmo foi só o André Luiz, né? É brincadeira, né? Mas, de fato, né? Era o segundo marido. Então, imagina o choque que foi para ele, né? Com aquela cultura machista daquela época, porque ainda é hoje, imagina naquela época, ele descobrir que ele havia sido substituído. Né? E aí a coisa vai só agravando, só agravando. Se já estava ruim, ficou pior. Um corisco não me fulminara com tamanha violência. Outro homem se apossara de meu lar, olha aí, meu lar, meu. A gente, o nosso problema de meu. O que é nosso? Só o que a gente pode levar. Ele não levou o lar, então o lar não era dele. Minha esposa, o que é nosso?
só aquilo que podemos levar. Ele não levou a esposa, então não era dele. Né? Mas a gente tem essa dificuldade, muita, todos nós. Outro homem se apossara de meu lar. A esposa me esquecera. Olha a dor. Né? Ele se sentiu assim abandonado, jogado de escanteio. Né? A casa não mais me pertencia. Valia a pena de ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? Agora ele já estava pensando. Era melhor não ter ido. Mas não, mas ele precisava ir. Tinha uma finalidade a ida dele lá. Tinha, isso ele vai começar a descobrir. Corri ao meu quarto. Meu quarto, ó, de novo, não é mais dele, né? Corri ao meu quarto, verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. Ou seja, aquele homem estava gravemente enfermo e ainda, para piorar tudo, ele tinha 3 obsessores ali, que entravam e saíam. Quer dizer, os obsessores estavam agravando profundamente o estado de saúde dele. Mas André Luiz, com certeza, ele não pensou nisso em primeira mão. Né? O que ele pensou é que o lar dele tinha sido invadido por um outro homem. Né? Em primeira mão, ele nem viu que ali tinha um homem necessitado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele detecta, mas não sente a necessidade de ajuda, de ajudar. Né? E aí que eu tirei lá do capítulo 16, que é o Não se pode servir a Deus e a mamão, que é o capítulo que vai trabalhar com as questões transitórias e permanentes, né? Porque Deus e mamão são 2 valores. Mamão são as coisas transitórias, passageiras, coisas que a traço e ferrugem corrompem, e Deus são as coisas que são permanentes, que a traço e ferrugem não corrompem, são valores imortais. É o capítulo que vai trabalhar com o ser, com o ter. Então, é um capítulo que vai trabalhar também com autocontrole, porque esse é um capítulo que vai estar alertando que nós precisamos fazer uma escolha, porque, como diz Jesus, se ninguém pode servir a 2 senhores, é uma coisa afirmativa, ele automaticamente, você vai ter que escolher qual dos 2 você vai servir. Né? Não tem como servir os 2. Né? E aí diz lá assim, ó, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente usufruto. Então, tudo aqui a gente está apenas desfrutando, só. Né? O que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. E ele só possui, né, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Né? Então, o amor que, por exemplo, a gente já desenvolveu no nosso coração, ninguém vai poder roubar. A inteligência que eu desenvolvi, ninguém pode roubar. Agora, esse corpo pode levar um tiro, podem me roubar, minha roupa podem roubar, minhas coisas as pessoas podem roubar. Mas o que é meu, o que eu construí, que está dentro de mim, ninguém pode tirar. Né? Deixa eu só ler aqui o chat. A Andresa está colocando assim, ainda bem que evoluímos. Imagine os egípcios que colocavam tudo no túmulo, junto com o morto, achando que no pós-morte, ou quando voltassem à vida, precisariam de seus pertences terrenos. Já pensou, os nossos mausoléus iam ter que ser do tamanho da pirâmide só para botar as nossas coisas, e seriam empilhadas até em cima, né? Porque do jeito que a gente acumula coisas, uma pirâmide para cada um, né? E o mundo seria um grande cemitério, né? Porque a gente acumula muito mais do que precisa, né? Ainda bem. Então, só que a gente leva é isso, a nossa inteligência, os nossos conhecimentos e as qualidades morais que, porventura, tenhamos desenvolvido. Porque se a gente não desenvolveu qualidades morais nenhuma, a gente vai levar a nossa consciência de culpa para a espiritualidade. Culpa de não ter feito melhor, de não ter amado mais, de não ter sido mais misericordioso, de não ter sido mais paciente. Então a gente vai levar isso. Então a gente tem que começar a pensar o que eu
tenho feito da minha vida, porque é aquilo que eu tenho feito da minha vida que eu vou levar. Isso é uma coisa muito séria. O desapego da ingratidão. Eu que coloquei isso, porque eu entendo que a gente tem que desapegar das coisas, mas eu entendo que o sentimento da gratidão tem que estar sempre permanente entre nós. Nós não podemos achar que morreu, acabou. Não, morreu, continua. Agora, a gente não precisa ficar ali amarrado numa saudade dolorida. Eu sei que no início é assim, a saudade é dolorida. Mas a gente tem que elaborar e depois ficar aquela saudade gostosa de quando a gente lembrar da pessoa, lembrar do quanto que ela nos fez bem, do quanto que ela nos ensinou, de quantas coisas que elas passaram pra gente de bom. Isso a gente nunca deve esquecer, nunca, né? Então, olha só que situação. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritária, porque a filha estava narrando para ela que já tinha uns dias que ela estava pensando muito no pai. A filha, que tinha tido um filhinho, né? Que tinha casado e tinha um filhinho. E aí a Zélia fala isso para ela. Ora essa, era o que nos faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a você terminantemente qualquer alusão nesta casa a seu pai. Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Quer dizer, o Ernesto também é apegado, né? Por que ele vai ter ciúme do falecido, né? Mas eu compreendo, né? A gente compreende as situações. Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Mortifiquei o aspecto das próprias paredes e você não me pode ajudar nisso? Ainda recrimina ela por estar lembrando do pai, mas, poxa, sem o pai ela não teria tido a vida, ela não pode ter esse sentimento de ingratidão, né? Ela estava tendo um sentimento de gratidão. Sem o pai ela não estaria ali, não teria aquela reencarnação, né? Por mais que muitas vezes os filhos às vezes reclamam dos pais, mas tem que entender uma coisa, os pais deram a vida, ponto final. Isso a gente deve a eles. Eles podem não ter dado nada além da vida, mas que deram a vida, deram. E que a gente deve, isso deve, né? Então, gostando ou não, tem que respeitar. A filha mais jovem interveio acrescentando. Desde que a pobre, de que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparates? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo do absurdo. E o André Luiz estava escutando isso tudo. Quer dizer, já não bastava a dureza de ver que a casa dele tinha sido toda modificada. Depois que a esposa já tinha outro, e agora que os filhos sofreram uma verdadeira lavagem cerebral para esquecer dele. Morreu, acabou, meu filho, esquece disso. Né? Então, só a filha que era tida como doida, que tinha conhecido contato com o espiritismo, ela lembrava de forma carinhosa do pai. Né? O resto, todo mundo, tipo assim, morreu, já acabou, então esquece de tudo isso. Né? Morreu, já era. E André Luiz lidando com todas essas emoções. Vocês já pensaram? Não deu tempo nem de respirar. Se a gente for pensar, foi uma coisa atrás da outra. Ele devia estar rodando ainda, e quanto mais ele rodava, mais vinha coisa em cima dele, né? Mas, vamos lá, né? O verdadeiro amor é aquele que nunca esquece, porque o verdadeiro amor, ele é todo permeado pelo sentimento da gratidão. Então, vamos lá ver. Angústias e decepções sucediam-me de tropel, e é verdade. Minha casa pareceu-me, faltou-lhe um tracinho, então, um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Quer dizer, então, ele não tinha posses humanas, os títulos ele já tinha perdido, eu já tinha descoberto isso, né? E agora ele estava se sentindo um pouco vítima, né? Então agora nem afetos também, porque nem a família dele não lembrava mais dele com sentimento de gratidão, exceto esta filha. Então olha quantas perdas, né? Mas as perdas é para lembrar a gente das nossas posses reais. Porque se nós podemos perder, é porque não é nosso. Se nós podemos perder, não é nosso. Era só um empréstimo que havia sido feito. Né? Isso era para lembrar isso ao André Luiz. Que se nós podemos perder, é porque não é nosso. Porque o que é nosso, ninguém pode roubar. Lembra que eu falei para vocês? O amor, o conhecimento, as coisas que estão dentro da gente, ninguém pode roubar o teu conhecimento. Pode fazer você calar a boca, mas não pode te tirar a inteligência.
Então ele pensou assim, agora nem os afetos. Mas ele vai descobrir mais tarde que os verdadeiros afetos ficam, né? Os verdadeiros ficam. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Então, só uma filha não havia esquecido verdadeiramente do pai, daquele que havia lhe dado a vida e tudo que ela pôde, com a vida, ter conquistado, né? E aí ele coloca assim, compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas. Isso já é Clarencio falando para ele, porque aí depois ele vai encontrar Clarencio, Clarencio passa lá, e Clarencio, né, sabe de tudo que ia acontecer, porque esses espíritos já sabiam, por isso que não haviam deixado ele voltar na Terra nem tão cedo, né? Então, Clarencio, ele não se coloca numa postura de superioridade, ele coloca assim, compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade desse testemunho, ou seja, compreendo que você tem mágoas, mas compreendo que você tem toda a oportunidade agora de sentir muito mais do que mágoa, mas é aprender a perdoar e amar verdadeiramente. O amor desapegado, que é o amor sem condições. Quer dizer, é mais ou menos isso que o Clarence está falando para ele, né? Não tenho diretrizes novas, ou seja, tudo que você aprendeu tá valendo. Mas está valendo, né? Ele não fala isso, mas está querendo dizer, não tenho diretrizes novas por quê? Tudo que você aprendeu está valendo se você botar em prática. Mas não vai valer nada se você não botar em prática. Essa, entre outras, é isso aí que Clarence está falando para ele. Agora era a hora do testemunho. O que é o testemunho? Colocar em prática a teoria recebida. Isso é que é dureza. Né? Que falar de teoria é lindo. Agora, perdoar é dureza. Né? Perdoar é dureza. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Então, não tem conselho para te dar, você já tem todo o material necessário para trabalhar. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre quando seguida verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. O que ele quis dizer? Se você agora conseguir botar em prática esse tríplice aspecto do amor, você vai sair desse conflito, você vai sair dessa mágoa, você vai sair desse ressentimento, você vai, portanto, conseguir perdoar. Né? Então, Clarencio não põe nem mais um ponto nem uma vírgula. Ele apenas fala do nosso modelo e guia. O nosso modelo e guia deixou tudo para a gente de ensinamentos necessários para a gente poder passar pelas provas e expiações e ter subsídios para suportar e superar. Então, foi isso que ele fez. Né? Desidentificação, eu botei ali o apego, desidentificação é uma terminologia junguiana. A Joana de Ângeles, na sua série psicológica, usa muitos termos de Jung. Desidentificação é perder a identidade com alguma coisa. É a mesma coisa que desapego, quando vocês lerem isso nas obras dela. Tá? Então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica, ou seja, os ensinamentos de Jesus, e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu, o viúvo na terra? Ele inverteu, olha aí. Se fosse eu, o viúvo na terra, provavelmente ele já teria outro também. Né? Então, ele começou a colocar as coisas, saiu daquele estado de vitimização e olhou, sabe? Olhou para dentro de si mesmo e procurou ali se colocar no lugar da esposa e ver que ele também possui fragilidade e que ele erraria, poderia errar tanto quanto ela, talvez até mais, né? Então vamos lá. Onde que eu tô? Teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar novo consórcio? Provável. E o pobre enfermo? Aí agora ele olhou para ele não como aquele que tinha roubado a esposa, mas ele olhou como uma pessoa que está necessitada, fisicamente e espiritualmente. E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Porque, na verdade, gente, o que nós somos uns dos outros? Irmãos. Nós aqui na Terra desempenhamos papéis. Papéis de pais, papéis de filhos, papéis de irmãos. Mas, na verdade, o que nós somos mesmo uns dos outros
é irmãos, né? Então ele começou a olhar a coisa numa outra amplitude, né? Não estaria o lar, talvez, em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Porque tem que entender que mulher, naquela época, tinha um lugar muito seguro na sociedade, né? Então, será que não foi melhor até que ela se casasse, pelo menos, né? Deu para criar melhor os filhos? Quer dizer, ele começou a olhar para um outro ângulo, o ângulo também da mulher, da questão social dela, né? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Olha só, se não fosse Jesus, ele não teria feito essa reflexão. Então, olha como é importante o culto do Evangelho do Lar, que é o momento em que a gente se dedica para falar um pouquinho dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como ele nos dá subsídios para a gente enfrentar essas tormentas e tantas outras, né? Jesus não podia proceder como homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. E aí ele começou a ver que a nossa família é muito mais do que aquilo ali só que a gente fez fisicamente. Porque se a gente é irmão uns dos outros, nós somos todos uma grande família, né? E aí, só para lembrar para vocês, dentre os vícios, que Allan Kardec perguntou isso para a espiritualidade, na 913, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E aí os espíritos respondem, temos-lhe ditos muitas vezes, o egoísmo, né? Dali deriva todos os males. E é verdade. O egoísmo vai... Oi, pode falar. Olha só, para quem está na colônia espiritual Nosso Lar, o tempo lá é contado igualzinho. Então, por exemplo, agora é 19 horas e 27 minutos, lá é 19 horas e 27 minutos, para quem está dentro da colônia espiritual Nosso Lar. Então, o tempo de lá é contado igual o tempo daqui, igualzinho. Claro que o aproveitamento não, né? O aproveitamento de tempo é bem diferenciado, mas o tempo é igual. Então, para a gente finalizar, só com mais essa daí, 914. Fundando seu egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? É uma pergunta que a gente quer saber. A gente sabe que é difícil se desvencilhar do orgulho e do egoísmo. Um dia a gente vai conseguir? A resposta. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. E se menos valor a gente dá às coisas materiais, o apego que faz a gente brigar, é o apego que faz a gente sentir raiva, é o apego que faz a gente sentir mágoa, etc. e tal. Então, se a gente dá mais valor às coisas espirituais, a gente não vai ter por que ter esses sentimentos, né? De... Boa noite, Eduardo, boa aula. De... Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, primeiro a gente tem que extirpar o mal dentro da gente e depois permear a educação das crianças de coisas verdadeiramente espirituais, principalmente as instituições humanas, não é só o lar, tá? A proposta é bem maior, né? E era isso aí que eu tinha para falar. Terminamos no tempo. Vocês têm alguma pergunta? Sim, pode falar. Deixa eu ver. Ah, o danado desapego, coisa difícil, porém necessária. Avante. É verdade. Desapegar-se não é algo fácil. Se fosse fácil desapegar-se, a gente não tinha tantas vidas. Porque como o apego, ele é filho do egoísmo, e a gente sabe que egoísmo é a maior chaga da humanidade, a gente sabe que não é fácil tirar isso do nosso coração de um dia para a noite. Mas é de grão em grão que a galinha enche o papo, né? E é de cada passo que vai se formar uma grande caminhada. Então a gente tem que entender que tudo começa das pequenas coisas, como a parábola da semente de mostarda, que fala das pequenas coisas que geram coisas grandes.
Essa parábola ela é muito interessante até, né? É a parábola que fala que são de pequenas vitórias que a gente conquista as grandes vitórias. São de pequenos trabalhos interiores em nos transformar, na busca e na transformação do homem de bem, que a gente vai construindo o homem de bem dentro da gente. Não é do dia para a noite, a gente não vai ser virtuoso do dia para a noite. Gostaria, mas não é assim o processo. A parábola do grão de mostarda diz que o reino dos céus é construído assim, como um grão de mostarda, que é uma coisa pequena que dá numa árvore, é passo a passo. Sim, e no outro capítulo a coisa vai ficar bonita, né? Nossa! Tinha, voltado correndo, porque ele ia desarvorar ali, ele não ia suportar nem um milímetro daquilo que ele estava vivendo. Se com toda a bagagem dele estava com dificuldade, imagina sem bagagem nenhuma, né? Mas o próximo capítulo, que é o último, é lindo, né? É lindo, é de chorar. Então, o próximo capítulo, que é o nosso último capítulo, a gente vai terminar e acredito que logo na outra semana eu pretendo já começar os mensageiros. Depois eu vou dar aquelas 2 semaninhas para vocês de folga e voltamos em janeiro, tá, gente? Era isso. Eu vou fazer a prece, tá? Só para a gente finalizar, sempre com uma deliciosa vibração de Jesus na nossa casa, no nosso lar, somente na nossa casa mental, tá? Obrigada a todos e rogo a Deus, nosso Pai, Jesus, o Mestre querido, nosso modelo e guia. Rogo agradecendo por todas as oportunidades que nós temos recebido, que não tem sido pouco, tem sido muitas oportunidades. Gratidão pela encarnação, pelas provas e expiações, que tem por finalidade nos promover e não nos fazer sofrer. Gratidão, Senhor, pelo, pela, pela cidade que moramos, pelo país que estamos inseridos, porque sabemos que é importante para nós criarmos outros valores. Gratidão por que essa paz e que essa energia de gratidão que envolve a todos nós nesse instante possa também envolver a todos os nossos irmãos nesse planeta Terra, onde a dor, a treva e a dúvida ainda imperam. Gratidão, Senhor. Uma boa semana para todos nós. Paz e luz, gente.